chinesa, o signo o cavalo. Quando alguém se sente em baixo ou sem motivação, deve procurar visitar um amigo cavalo. Ele anima, inspira, motiva, aconselha-o de uma forma prática e realista. E, de um modo geral, enche-o de entusiasmo e coragem. Se há coisa em que o cavalo é bom, é incentivar as pessoas. Fala-as sentir que podem fazer o melhor, se querem fazer melhor, de que futuro farão melhor. O caráter do cavalo. O cavalo é um animal nobre, serve-nos por exemplo, é leal e de confiança amável e enfrentador, alegre e sincero. Provavelmente ele não se apercebe até que ponto nos inspira. Ou talvez sim, parece que essa é a sua missão na vida, guiar através do exemplo. É bom conversador, brilhante nas suas ideias e cheio de inspiração. Nunca aprendeu o significado da expressão não consigo. Áspero e simplesmente, é verdadeiramente pragmático e tem capacidade para ver para lá do problema e encontrar a solução. Fala de uma forma mais convencional possível e é rápido e eficiente. É versátil, cheio de recursos, capaz de chegar onde quiser, desde que concorde com os princípios morais envolvidos, pois o cavalo estará sempre do lado da lei e da decência. O homem-cavalo. Se procurarmos nos melhores restaurantes, encontraremos à cabeceira de cada mesa um homem-cavalo a distribuir generosidade. Ele nasceu anfitrião, gosta de pagar bebidas e jantares aos amigos, de ser convívio e generoso. Como parece atrair dinheiro, não tem qualquer problema em aceitar a conta. O cavalo tem sempre mais do que necessário para partilhar com os outros. O cavalo é um ser independente, com um espírito muito próprio e está sempre pronto a partilhar as suas opiniões. Talvez até demasiado, pois já a coisa pela qual o homem-cavalo é conhecido é pelo seu espírito gregário e por ser demasiado falador, nunca deixando ninguém dizer uma palavra. Mas isso não parece ter importância, pois o que ele diz é extremamente interessante, informativo, divertido e verdadeiro. É um ótimo narrador. A mulher-cavalo. Embora não seja tão faladora como o homem-cavalo, a mulher também tem um espírito muito gregário e adora estar rodeada dos seus amigos e de sua família. É uma esplêndida anfitriã, embora talvez o negue, mas as evidências estão à sua dispensa, bem recheadas nas suas refeições, sempre tão animadas e com tanta gente. Preocupa-se menos com as convenções que o homem poderá ter dificuldade em administrar o seu tempo, ser organizado, um pouco rebelde, mas de uma forma simpática, claro. É o género de pessoa que se preocupa verdadeiramente com os que lhe rodeiam, que não se interessa muito pela política mundial ou pelo estado da nação, desde que os seus entes queridos estejam bem alimentados, limpos e felizes. A casa do cavalo. O cavalo precisa de uma casa que seja sobretudo grande, os nativos deste signo necessitam de muito espaço para as suas galopadas. Frequentemente convertem antigos colégios ou estábulos em casa-habitação e gostam de grandes áreas, todas brancas, com poucos objetos decorativos. No que toca à decoração, são minimalistas e elegem espaços brancos, os locais perfeitos para se viver. Porque não, se eles gostam de casas muito práticas e funcionais. Grandes jogos de cor, sujidade de desarrumação, não são para o cavalo. A criança de cavalo é uma criaturinha encantadora, capaz de atrair o amor e a atenção de todos quantos os rodeiam. No entanto, é um pouco mimada, pois está sempre à espera de todo esse amor. Poderá ter tendência para ter acessos de mau humor, não estudar muito e brincar demasiado. Mas, de um modo geral, é uma criança com quem ficar se lidar. O cavalo como amigo. Seus amigos provendo todos os signos animais. É difícil para o cavalo encontrar alguém com quem se dê mal, pois tem uma maneira de ser generosa e perdoa com facilidade, embora tenha tendência para se manter afastado dos signos muito semelhantes ao seu. Sente-se ameaçado pela competição, sente-se atraído por pessoas que partilham com ele o gosto pelo convívio e que se sintam entusiasmados pela vida. O cavalo no trabalho. O cavalo é capaz de desempenhar qualquer tipo de trabalho que exija conversa, rapidez de pensamento, versatilidade e talento. Não gosta da rotina e por isso adapta-se melhor aos trabalhos que lhe deem liberdade de movimentos. A palavra-chave dos cavalos é a comunicação. É nesta área que consegue melhorar os seus empregos. Talvez as suas ideias não sejam brilhantes, mas consegue ser bastante persuasivo, mesmo quando elas não são suas. É um bom orador e um bom apresentador. O cavalo e o lazer. O cavalo gosta de atividades de lazer, desde que não tenha de que levar muito a sério. Não é bom em desportos, mas que exigem grande dedicação. Mas gosta de jogos de destreza intelectual, como prédios, xadrez, as palavras cruzadas. Como não gosta de jogar, dinheiro não os desperdiça em especulações. Os nativos deste signo têm uma saúde robusta, desde que sigam uma alimentação cuidada, evitando não só comer demasiado, como também alimentos ricos ou muito temperados. São criaturas nervosas, mas conseguem alimentar o stress através da prática de exercícios físicos. Assim, os que deixam de o praticar ficam com tendência para sofrer de insónias, distúrbios nervosos e ansiedade.
Mas já sabem qual é a cura: levantar da cama e fazer algo energético. Pouco importa o que fazem para se descontrair, desde que sejam ao ar livre e ativo. O cavalo gosta muito de desportos de equipa, embora não goste de os praticar, pois precisa sentir que existe uma espécie de rede de proteção. O cavalo e o amor. Se há alguém a quem a expressão amor à primeira vista se pode aplicar, é o cavalo. Ele adora estar apaixonado e isso acontece com frequência e com uma certa facilidade. À primeira vista é um animal romântico que adora os rituais da sedução, da conquista dos amores. E quando consegue o objeto do seu desejo, mantém o romantismo, ao contrário de outros animais que nem vale a pena pensionar. Lembra-se dos aniversários de nascimento, de casamento e, em geral, mantém para sempre a mesma relação. Embora goste do contacto físico, poderá não ter já necessário manter uma vida sexual intensamente ativa. É um animal muito sensual e gosta de dar as mãos de beijos e abraços e de manter o contacto físico com o seu companheiro. Tem um enorme sex appeal, é muito atraente e muito nativo deste signo, é sempre sexy. Na amizade, é muito fiel e ser amigo de um cavalo só temos de o ouvir e gozar a sua hospitalidade. Nem dá para recusar. Ele engorda-nos e embeda-nos, mas nós divertimos imenso sem sermos confrontados com nada, sem haver nada que nos choque no embaraço. Os cavalos são ótimos amigos por serem tão apaixonados e simpáticos. Eles inspiram-nos, animam-nos e motivam-nos. São capazes de ter ótimas ideias e ajudar-nos com as nossas. Compatibilidade. O tigre, as cabras e os cães dão-se muitíssimo bem com o cavalo, uma vez que conseguem falar, de argumentar, tanto como ele, que tem um certo entusiasmo pela vida semelhante ao deles. Os cavalos também se dão bem com os galos, os dragões e os porcos, e com os outros cavalos, claro, mas o rato e o macaco ou a lebre não podem esperar muito do cavalo, pois ele encara-os como concorrentes e sentem-se intimidade com a relação mais chegada. Confiança. Este é um dos pontos mais fortes do cavalo. Ele dá grande importância ao fato de ser uma pessoa com quem pode confiar e é muito bom nisso. Aparece quando disse que aparecia e cumpre aquilo que prometeu. Os cavalos são amigos leais e honestos que não nos desiludem quando momentos mais críticos, numa emergência, e esperam que os seus amigos lhe peçam ajuda quando precisam, ficam muito descontados quando eles não o fazem. O melhor é aproveitar. Ninguém tem tanta resistência como o cavalo. Ele tem uma energia diminutiva e esforça-se muito, mas a boa vontade é em benefício de seus amigos. Ele é realmente um amigo de confiança. Os amigos do cavalo. O rato, uma relação cheia de mal-entendidos e demasiado competitiva. O búfalo é demasiado sério e acha o cavalo um pouco superficial. O tigre resulta se não se falarem muito um ao outro, no entanto adoram conversar. A lebre, o cavalo é demasiado inquieto, para a tranquilidade da lebre não há nada a fazer. O dragão, bom, os dois têm um grande entusiasmo pela vida e gostam muito de confraternizar. A serpente, razoável, a serpente é demasiado séria para o cavalo, tão amigo da folia. O cavalo, bom, diverte-se muito com o outro, embora nada do que faça sentido. A cabra, uma boa relação, embora se encorajem um ao outro a fazer disparates. Indícios de problemas, mas divertido. Macaco, muitos entendimentos e desconfianças mútuas. Com o galo, compreendem-se bem um ao outro e divertem-se juntos. Com o cão, caráteres muito semelhantes, com os mesmos padrões de moralidade e bondade, e de uma forma geral. O porco, aqui pouco mais de nada acontece, não haverá qualquer tipo de confrontos, acham-se mutuamente um pouco aborrecidos. A família. Aquilo que o cavalo mais ama acima de tudo é a sua família. Era ela que ele tanto trabalha, é com ela que ele se diverte e gosta de ter por perto. Os cavalos são ótimos pais, barulhentos, brincalhões e divertidos, mas também carinhosos e generosos. No entanto, o cavalo pode também ser um pouco exigente em questão de disciplina. Como pais, os cavalos gostam de estar rodeados de crianças, provavelmente mais de qualquer outro signo animal, e são os ótimos pais. São extremamente pacientes com elas, embora sejam exigentes em relação à obediência de regras e mantendo-se bem delimitada a relação pai-filho, mesmo depois de ter filhos terem saído de casa. Para este signo, quem manda são os pais. Como filhos, com uma criança deste signo em casa, nunca haverá momentos de maior aborrecimento. Eles partem coisas, põem-se malucos, colocam inúmeras questões, mas desistem de tudo à menor dificuldade, absorvem informação sem qualquer esforço, brincam e correm sem parar, comem imenso, têm uma enorme vivacidade e gostam de andar ao ar livre e nunca querem ir para a cama. E nós adoramos por inteiro.
Têm uma certa tendência para moar, mas passam depressa. São crianças adoráveis, mas cansativas, quando se sentem exaustos e finalmente adormecem. Olhamos com adoração o amor e perguntamos como é possível eles serem tão frenéticos num minuto e tão angélicos no outro. Como irmãos, os cavalos têm um sentido de humor entusiástico e cruel, podem ser um pouco rudes e intrusistas em relação aos irmãos, mas embora essa intenção não seja má, caem por vezes no exagero e devem ser refriados antes que provoquem algum distúrbio. Contudo, os cavalos adoram a companhia dos seus irmãos e são de absoluta confiança para tomar conta deles. Os cavalos mais novos adoram os irmãos mais velhos e andam sempre atrás deles. A família do cavalo. Os ratos podem ser demasiado insensatos e chocar com o cavalo. O búfalo razoável, embora o búfalo seja talvez lento demais para a rapidez do cavalo. O tigre. Ou o cavalo aprende a viver uma introdução do tigre ou sairá de casa. A lebre. O pobre lebre gosta de levar uma vida calma, mas não conseguirá com o cavalo. O dragão. Má combinação. São demasiado parecidos em muitos aspectos, o que leva a muitas suspeições. Serpente. A serpente acha o cavalo um bocadinho palerma, mas dão-se bastante bem. Cavalo. Nada mal, os dois encherão a casa de risos e muita conversa. A cabra. Excelente, os dois dão-se muito bem e são bons um para o outro. Com o macaco. Nunca se olham nos olhos e seguirão caminhos separados, logo que tenham oportunidade. O galo. Uma boa relação, embora tempestuosa, tempos a tempos. O cão. Uma ótima relação, os dois dão-se lindamente. O cavalo comandará, mas o cão não se incomoda muito com isso. Com o porco, vivem a vida despreocupante e adoram-se mutuamente. O espírito de negócio. Acima de tudo, o cavalo é um comunicador de ideias, de informações, de inspirações. Encarrega um cavalo das relações públicas da sua empresa e veja-se prosperar. Ponha-se a tomar conta da papelada e será o caos. Os cavalos adoram falar acerca de tudo, nem precisam de estar dentro do assunto. E, frequentemente, é o que acontece. Nunca nenhum cavalo foi acusado por ter dito não sei. Ocupações. Qualquer coisa que tenha a ver com a comunicação, e esta condição não limita o seu campo de atividades, pelo contrário, expande-o. Padre, político, professor, repórter, vendedor, administrador, é só dizer. No entanto, o cavalo tem uma certa dificuldade em lidar com diversidades. Por isso é melhor não o encarregar de trabalhos demasiado árduos na resolução de contratempos. Como patrão. Os cavalos são ótimos de delegar responsabilidades, sabem exatamente aquilo que querem que os outros façam e não precisam de andar sempre a vigiar. São muito exigentes em relação aos prazos, a honestidade, a exatidão e a assiduidade. Não é fácil enganar um patrão deste signo. Ele é amável, generoso e é capaz de inspirar e motivar os seus empregados com o poder e a grandiosidade da sua personalidade. Como empregado, os cavalos são empregados a quem pode-se confiar e muito trabalhadores. Talvez lhes falta a imaginação, mas compensa com honestidade e sentido de responsabilidade. Qualquer patrão se sente seguro com um cavalo a trabalhar para ele. Nunca haverá falhas, o trabalho estará sempre pronto a tempo e horas e bem feito. O cavalo não se importa de trabalhar a mais para conseguir cumprir com os prazos, só é preciso elogiá-los bastante. Por vezes os cavalos têm pouco autoestima, sendo por isso necessário incentivá-los um pouco, assim com seriedade, uma vez que se terá a falta de giros, não sendo uma boa reação. O rato, não só diz o cavalo, o rato. O cavalo é demasiado honesto para poder embarcar com o rato. O búfalo. A minuciosidade do búfalo e no estilizagem do cavalo fazem deles uma boa equipa. Com o tigre, é perigoso fazer qualquer coisa com o tigre. O cavaleiro gosta do tigre. O cavalo gosta do tigre. O lebre. O cavalo terá de demonstrar ser um pouco mais de seriedade para poder trabalhar com o lebre. Se assim fizer, poderá resultar. Com o dragão, pouco trabalho e boas almoçaradas. Com a serpente, a presa da serpente e a vivacidade do cavalo anulam-se mutuamente. Com o cavalo, não estará mal, embora os dois passem mais tempo a conversar que a trabalhar. Com a cabra, ambos têm qualidades fundamentais para qualquer relação de trabalho. Com o macaco tem demasiadas ideias, demasiadas energias, demasiada conversa. O galo carrega-se dos projetos e o cavalo das vendas. O cão, uma boa associação, desde que seja o cavalo a comandar. Caso contrário, o cão ficará intimidado. Com o porco, não está mal, desde que não tentem vender frigoríficos aos esquimós. Amor e romance. O cavalo nunca perde seu romantismo e lembra-se sempre de todas as datas importantes e de todos os aniversários, tornando-se especiais. Quando apaixonado, o cavalo tem o coração cheio de flores e de poesias. Ele tem a fama de ser muito inconstante, mas isso não é verdade.
anda apenas à procura do parceiro ideal. E este deve ser a sensatez de permitir ao cavalo uma grande independência, deixando vaguear e galopar pelo mundo fora. Ele voltará sempre a casa no final do dia. O cavalo já está apaixonado e não tem uma relação fiel e duradoura com alguém que adora ele, quem possa cuidar, que em troca o ama e aprove. Sexo e paixão. É maravilhoso ser amado por um cavalo, ele faz sentir que somos especiais, cortejam e conquistam-nos, mas não espera dele grandes malabarismos sexuais. Isto não quer dizer que não seja bom fazer amor como um cavalo, mas para o gosto de algumas pessoas, ele perde o interesse em alguma rapidez demasiado passivo. Também não é muito dado a aventuras por entre os lençóis. Os cavalos gostam bastante do flirto, especialmente das mulheres, e podem ser considerados inconstantes de pouca confiança, mas, no entanto, são bastante fiéis, normalmente. Casamento. Os cavalos gostam de estar casados, o casamento faz-los sentir úteis e amados. Muitas vezes casam-se rapidamente e ainda muito jovens, e para sempre. O cavalo é demasiado honesto para ser infiel, ou será que tem medo? De qualquer forma, o cavalo é uma boa pretendente, leal, honesto e fiel, mas será talvez um pouco conservador demais? Compatibilidade. Os cavalos casam-se com quem quer que os ame, estime e interesse por eles. Não são muito exigentes e deixam iludir facilmente, quando se trata de amor. Contudo, talvez se sintam intimidados pelo rato ou pelo macaco, pois eles fazem sentir ameaçados e a lebe é demasiado séria para a instabilidade do cavalo. Quanto aos outros signos, qualquer um serve, especialmente o dragão e o galo. Com o rato. O rato aproveita-se do cavalo e este sente-se ameaçado e com razão. Com o búfalo. Como nenhum aprecia grandes dramas ou intrigas, poderão manter uma relação pacífica. Com o tigre. Bom para quem gosta de dramas, discussões, extensões e um pouco de obscenidade. A lebre. Não se impressiona, não se diverte, não se fica intrigado pelo cavalo e ele acha demasiado séria. Com o dragão, boa relação, dão-se bem e são bons amantes. Com a serpente, pois usar resultado, mas sem grandes expectativas no campo da paixão. No cavalo, dois cavalos passam muito bem tempo juntos, mas haverá talvez emoção a mais. A cabra, portanto, tem uma boa relação, embora o cavalo não se sinta suficientemente entusiasmado pelo sexo para a sensibilidade da cabra. O macaco, ao princípio, até pode parecer que resulta, mas isso é impossível. Com o galo, amantes felizes um para o outro e gostam muito. O cão gosta de estar com o cavalo, uma relação boa e honesta. O porco poderá resultar, mas o porco gosta de rebolar e o cavalo gosta de correr. Pronto, meus amores.